Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Miss, o podcast que mostra os bastidores do mundo Miss e de muitas outras coisas também. Vocês sabem que não é somente sobre Miss que nós falamos aqui, não. Sou a Ariana Dutra e eu estou aqui com vocês porque eu sou mentora das minhas pupilas Misses e eu sei que existem muitas dúvidas sobre os bastidores desse mundo e esse podcast veio com essa função. Mas, como vocês sabem, eu não estou aqui sozinha. Estou comigo aqui a minha parceira, a minha... Ela foi pupila, gente. Ela foi minha mentorada. Foi pupilinha, mesmo, sempre isso. pupila. Adelara Armani, a nossa eterna Miss Serra! Adoro! Estamos aqui hoje com um convidado. Gente, esse convidado, eu estava ansiosa pra chegar. Nem dormiu à noite, Nem né? dormi, minha amiga. A olheira tá mostrando? Peraí, gente. Tá demonstrando a olheira aqui? Tá só um pouquinho. Então, Poxa. roda a vinheta. E aí, gente, voltamos. E quem estará conosco hoje? O motivo das minhas olheiras, gente, de tão ansiosa de entrevistá-lo. Quem é, Lara, que está conosco hoje aqui? Um homem de muitos negócios. Mega empresário. Mega empresário. Produtor e assessor de festas e eventos. E ele vai Nada explicar mais, a nada diferença menos. de festa e eventos Exatamente. pra gente. Além de alguns batizadores de Miss também, né? Que é o principal. Dan Bianchini, Aê! seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês duas, belíssimas. Larinha, que eu já conheço. Ai, Sim. gente, todo mundo só fala de Adelara, gente. Só porque ela é Miss e eu Olha não. o recalque. Ariane Fala que eu sou também é um prazer. bonita, Dan. Fala que eu sou bonitinha também. Você é linda. Ai, obrigada, gente. Bonitinha. Mulher, então, ela por si só de natureza Sim, é linda. linda. Ô, gente, eu sou muito bem resolvida, só brincadeira aqui, tá? Porque essas misses aqui ficam se achando, eu não sou Miss não, mas eu sou. Eu não tô me achando, não. Eu só estou tomando a minha água e esperando Dan Bianchini. Falar, Com revelar. muito conteúdo, tá? Conteúdo valiosíssimo, inclusive. Dan, muitíssimo obrigada por Eu que ter, agradeço o convite. estar conosco aqui. Sei que sua agenda é muito apertada, eu sei que foi bem complicado eu conseguir estar aqui, mas então nós temos que aproveitar todas as informações, Por todo o favor. conhecimento que você vai poder aí nos ajudar a entender um pouco, não só do mundo Miss, mas também desse mundo que está por trás das festas, dos eventos, que tá tudo ligado, né? Exatamente. Porque o mundo Miss é todo um Não evento. deixa de ser um todo grande evento. evento. Um grande evento, big né? evento. Dan, mas conta pra gente, como que você começou na sua carreira aí de produtor de eventos, de assessor, como é que foi isso? Eu sou de família mineira. Ah, você é mineiro. Sou mineiro. Por isso que a gente boa, eu amo os mineiros. Só Meu que marido é mineiro, gente. Eu falo que eu já sou aquele mineiro erradicado capixaba. Eu vim pra cá pro estado com 3 anos de idade. Ah, Sim, sou de uma família muito humilde. Minha mãe é a dona Cidália Bianchini, ela é costureira. Hoje tem 1 ano e meio que ela mora comigo. Tá? Tenho muito orgulho dela, que até lindo. hoje é uma mineira, na realidade, com sangue italiano. eita. Uau! Família bem tradicional. Viemos para o Espírito Santo. Com 14 anos eu já comecei a trabalhar muito cedo, porque meu pai abandonou a família, minha mãe cuidou de 4 filhos homens. Nossa. Tá? Então foi assim, a minha grande percursora no sentido de meu espelho, Dona Cidália Bianchini. Com 10 para 11 anos eu comecei a trabalhar. Aí eu já trabalhava, nunca larguei meus estudos. Com 14 saí de casa para assumir a minha posição de vida e ser feliz. Com 15 eu ganhei a bolsa de estudo e fui embora do Brasil e me tornei chefe de cozinha. Você foi pra fora do Brasil? Fui Pra para onde você foi? França, para França. Ai, pra França. Gente. Ganhei... Le Cordon Bleu? Como é que é o nome? Não, Le Cordon Bleu. No Leme, em Copacabana, tinha um hotel 5 estrelas chamado Meridian. Ah. E ele fez um intercâmbio cultural que ele ia pegar 20 brasileiros, ia levar para fora, para se tornar os futuros chefes de cozinha dos hotéis deles. Seria como nós tivemos aqui o Hotel Senac, Ilha do Boi, que você tem o curso lá, que são 8 meses. Lá, no entanto, eram 2 anos e uns meses. Aí eu fui para lá, ganhei a bolsa de estudo. Que bacana. E voltei com 18 para 19 anos para o Brasil, morando em Rio de Janeiro, depois São Paulo.
e automaticamente voltei para Vitória, porque justamente eu vim aqui para cuidar da inauguração de uma loja que eu trabalhava para essa empresa, que era a LASA, Lojas Americanas S.A., que ela estava no farto expansão de lojas pelo Brasil inteiro. Uau! E eu fui selecionado para vir montar a loja que o Shopping Vitória estava começando a construir. Uau, gente, que fantástico! Aí eu voltei para Vitória, resolvi me aportar aqui. Minha primeira empresa era uma escola de culinária, porque chefe de cozinha. Não uso mais o título, tá? Porque eu me tornei empresário, aí eu fiz cursos de Sebrae, de administração, técnico de contabilidade. Eu fui procurando cada vez mais buscar conhecimento. E aí, da minha escola de culinária, as senhoras aqui na Praia da Costa, Itapuã e outros lugares vinham fazer curso comigo. Começou a me convidar, porque nem tinha o termo, antigamente, personal chefe. Poxa, Adão, minha filha vai noivar, você podia fazer um jantar para 30 pessoas? E aí eu, com ajudante, cuidava. E com 6 meses depois, eu fui convidado, assim, no susto. Eu estava fazendo um jantar numa cobertura na Praia da Costa e uma senhora chegou, que eu sempre estou presente nos meus eventos, há 35 anos, eu tenho o maior orgulho disso. E qual o seu nome? Uma senhora muito simpática, eu, Dan Bianchim. Nossa, minha filha está para casar, mas não ia fazer nada. Você faz o casamento da minha filha, o jantar? É pequeno. Eu, 19 para 20 anos, educado e querendo ter a reciprocidade de atender bem, faço. Segunda-feira ela estava na minha empresa, que ficava na Henrique Moscoso, a minha escola de culinária, para fechar um evento comigo. Aí quando sentou para mim e falou que era para 300 pessoas... Pouquíssimas pessoas. Eu me assustei, mas ela falou assim, homem tem que ter palavra. Então eu falei, tem que honrar isso. Foi na chincha aí mesmo, ali nasceu o meu serviço de buffet. E nesse local que eu fiz o primeiro evento, que foi para ela, que era numa casa também na Henrique Moscoso, número 300, nasceu o primeiro espaço do município de Vila Velha com o serviço de buffet, que é o cerimonial Casa de Pedra. Fantástico. Que é meu, graças a Deus. Nasci na Henrique Moscoso. Tem até hoje? O cerimonial Casa de Pedra. O primeiro foi na Praia da Costa, que foi esse que nasceu lá em 1990. Depois, agora em 2011 para 2012, eu inaugurei o Casa de Pedra Clube, que foi no Jockey de Taparica. Antes da pandemia, era uma área muito grande, de 6.600 metros quadrados. Uau. Eu tinha 3 salões com mais área gramada, jardim, lago. E aí, como eu sou uma pessoa muito de cálculo, eu gosto muito do que eu faço, mas o dinheiro tem que ser fundamental para mim sobreviver bem. Tá certo. Com certeza. E como eu fiz muito evento externo no ano de 2017, 2018, eu percebi que o mercado precisava e estava tendo uma mudança, que é o que nós chamamos de mini-wedding, que são eventos intimistas. E aí eu tive uma proposta de uma igreja de Liade, que me comprou toda a obra do Casa de Pedra Clube antes da pandemia. E em plena pandemia eu estava na construção do Casa de Pedra Slim. É a primeira casa de eventos intimistas do estado do Espírito Santo. Foi construída e pensada para eventos a partir de 30 convidados lá. No máximo 150. Visionário você, hein? E Porque que é um antes da mercado. pandemia não tinha muito isso mesmo, não. E justamente o mercado crescente. Cada vez mais as pessoas não querem deixar de comemorar, só que querem aquela coisa. Porque quando a gente fala intimista, não é porque vai gastar menos dinheiro. É porque elas querem realmente pessoas que fazem parte da história de vida. Tanto de um 15 anos, como de um casamento. Sim. Então hoje eu tenho também sempre esse orgulho de falar. Que bacana. Gente, vocês estão vendo aqui o nível, né, gente? Que a minha empresa é bem capilarizada. Eu tenho várias empresas que atingem o mercado do setor de festas e eventos. Eu tenho uma empresa de decoração, eu tenho uma empresa de locação, eu tenho uma empresa voltada ao open bar de eventos e eu tenho a parte também da produção e assessoria, que não precisa ser nada dessas minhas outras empresas, onde eu cuido de um evento todinho, em outros locais, com outros buffets, com outros decoradores, que, graças a Deus, eu sou muito bem quisto pelo mercado, pela minha forma séria e de postura que eu tenho com todo mundo. Profissional, né? Muito, muito, muito. Não, mas é bacana, né? Porque resolve todos os problemas com ele. Se você quiser contratar, você já tem tudo ali, né? Tá o Instagram dele aqui embaixo, já vamos colocar o Instagram dele aqui, já segue, pra quem não conhece, conhecer o seu trabalho. Né? Exatamente, a intenção... Você tem o que eu tento me colocar no mercado... Quando eu comecei há 35 anos atrás, até algumas assessoras de eventos que surgiram muitos anos depois, que hoje são as conhecidas cerimonialistas, algumas eu cheguei a bater de frente realmente,
quando questionaram a minha empresa, você faz tudo e não faz bem feito. Aí eu tenho uma fala, se eu não fizesse bem feito, eu não estava 35 anos fazendo a mesma coisa. Perfeito. Isso aí. Porque é tirar o lugar de fala que, na realidade, quando eu comecei, eu tinha as minhas clientes. Pegava bolo com uma pessoa, doce com outra. É isso mesmo. Não tinha uma empresa de decoração. Meu amigo Cássio Domingos estava começando também, que começou, tem 37 anos também, a primeira empresa de decoração. É meu amigo até hoje, que é o Cássio, que era o dono da Maison e agora se tornou Event Mall, que é uma empresa só de locação. Então, não tinha isso e a gente não tinha terceira ponte. Então, eu tentava resolver os problemas, as dores do meu cliente, que era a noiva. Então, eu procurei me especializar em decoração, eu fiz cursos. Do que você pensar, o que poderia facilitar e facilita a vida dos meus clientes, eu busquei o conhecimento e ainda busco. Então, é sobre isso que eu sempre trabalhei no mercado e eu luto para que o mercado nosso ele seja mais profissionalizado. Tanto do garçom até o cumim, que é os personal clean, que cuida de um evento. Eu falo muito que se você quer ter lugar de fala, busque conhecimento para você aumentar o teu valor. Isso. Não é mais a questão de preço. As pessoas têm que entender que preço, eu prezo muito. Preço eu tenho quando eu entro dentro do supermercado, eu entro num shopping. Quando eu estou olhando numa vitrine, aquele produto ali, ele está lá para mim com a etiqueta de preço. O que vai fazer ele mudar de preço para valor? É quando eu entro que eu sou bem atendido, um café... A experiência. A experiência. Conjunto, né? É um conjunto de vários fatores que muda de preço para valor. Inclusive a fala que eu falo com todos, por exemplo, doceira que vai entrar no mercado, que poxa, você podia me dar uns conselhos? Eu falo, sim. Você tem que começar a distinguir se você quer ter preço ou se você quer ter valor. É isso aí. Perfeito. Preço parece que é aquela coisa que é o mais simples. Então eu falo muito pro meu cliente, quando o cliente chega para mim assim, eu quero saber do seu preço. Aí eu falo, olha, eu posso te passar a minha proposta e lá você vai saber do meu valor. Fantástico, Porque viu? Fica a dica, como é que você vai responder aí, O que ó. eu tenho para vocês é valor, é entrega, Legal. Sim. entendeu? É isso aí. E é onde nós dispomos, todos nós aqui estamos dispondo de algo, Sim. mas algo que realmente ele é imensurável, Isso aí. o valor, é isso tempo. É isso aí. Quando você se predispõe a dar mentoria e passa isso para alguém, você está dispondo do seu tempo, sua vida. E é o mais precioso, é o bem mais Quanto precioso. vale sua É vida? isso aí. É isso Quanto vale hoje uma hora da sua Verdade. vida? Então é sobre isso que eu passo aos meus clientes. Fantástico. Quando ele me contrata, eu passo a dispensar ali o meu tempo de vida e é precioso. E junto com isso, além do meu tempo de vida, vai o que eu faço até hoje, buscar o conhecimento. E o conhecimento, ele é investimento. E é isso que eu busco no mercado do setor de festas e eventos. Quando tem cursos aqui, eu estou prestigiando. Quando um amigo meu faz algo nesse sentido de trazer algo de fora, ou trazer alguma coisa que possa, de qualquer parte, mas que me aumente o conhecimento, eu participo. Eu falo muito que network e conexão. Eu estava num evento de doceria lucrativa. Aí, quando eu cheguei lá, várias me questionaram. Mas, Dan, você aqui... Não faz sentido. Você não vende doce? Aí eu falei, deixa eu te explicar. Não é sobre eu vender doce. Legal. É sobre a conexão que possa me trazer aqui dentro. Nossa, gente, isso aqui é ouro, tá? Peguem, porque isso aqui, esse podcast é sobre Gente, isso. E a gente Uma aula. trata muito sobre a limitação do ser humano, né? As crenças limitantes mesmo, a limitação do ser humano quanto aquilo que ele vai seguir. Porque, poxa, você estava fazendo o que lá? Você não trabalha com doce. Exato. Mas olha a visão. Muitas pessoas pecam nisso, né? Muito. Muitas pessoas pecam na falta de intensidade mesmo por aquilo que quer. É ter uma visão. Nem todos possuem isso, essa visão, esse empreendedorismo. É mais ou menos assim. Exemplo. Você, linda, maravilhosa Miss. Aí ela é convidada para ir num café de empresários. Se ela tiver a limitação dela falar assim, o que eu vou fazer com empresários de granito, rocha, não sei o quê? Eu sou Miss, se fosse, de repente, lá uma mentoria de penteados, de maquiagem. Não, peraí. Tem empresário.
Sabe se lá você tem um empresário de uma indústria cosmética? Precisa do meu rostinho, do meu cabelo, É do meu... sobre isso. É sobre isso. É ampliar a visão, né? É ampliar a visão. Você falou uma coisa bem interessante, porque antigamente, não que eu seja das antigas, tá, gente? Não que eu seja das antigas. Mas antigamente, tinha essa necessidade do especialista, né? Sim. Então, era muito assim, técnico de alguma coisa. Gente, isso aqui, antigamente, ó, pra quem tá aí, pessoal dos anos 2000, aliás, quem nasceu no ano 2000 já tá com 24 anos, tava pra 25, já tô novinho mais não. Mas de 2010 em diante, né, os millennials, eu acho agora, a geração millennials, né? Talvez vocês não vão saber, mas antigamente, gente, na minha época, quando eu fui estudar, eu fiz, por exemplo, magistério. Porque você escolheu contabilidade, ou magistério, ou científico. Eu estudei aqui em Colatina, aqui também no Espírito Santo. E era muito específico, né? Nós éramos treinados a sermos mais especialistas. E aí eu sou administradora, sou financista, atuei como gestora há mais de 16 anos, fui professora na faculdade também. E eu sempre falo para os meus alunos, falava para os meus alunos na faculdade, essa ideia de especialista acabou. Uhum. Essa ideia de que eu faço só uma coisa muito bem, isso não te garante empregabilidade, não. Hoje nós temos que ser multifatoriais, nós temos que fazer muitas multi-habilidades. Tem que né? ter. Para convivência hoje. Para questão de trabalho. E colocação. Tudo, porque você pode realmente escolher uma especialização. Eu vou me tornar um ótimo técnico de contabilidade. Você vai. Mas agora, não faça só dentro isso, do escritório de contabilidade, você, por exemplo, você não vai ficar só no setor pessoal fazendo não folha de pagamento. Existe isso mais. Se você quiser manter uma boa infraestrutura de relacionamento dentro daquele escritório e também financeiro, você vai ter que entender de fazer um pouquinho da receita, de imposto de renda. Então, por exemplo, quando eu me tornei técnico de contabilidade, eu tenho uma amiga que foi a minha primeira patroa. Eu futucava o escritório de contabilidade em tudo. Perfeito. Da folha de pagamento, fazer diário oficial, que hoje é muito fácil, a gente fazia diário oficial datilografando, tá? Que eu sou da época de datilografia e taquigrafia. Eita! A gente não tinha curso de informática e nem tinha computador na nossa época. Então, ou seja, e hoje o mundo está de uma forma muito maravilhosa que você pode... A Lara chegar e falar, esse fim de semana eu vou fazer um curso online de penteados. Não quer dizer que ela vai ser cabeleireira, mas quer dizer que em uma hora, porventura, que ela não puder ir a um salão, ela vai entender de alguma forma técnica como ela pode fazer um penteado nela. Exato. E fazer muito bem feitos, diga-se de passagem. Por que não? Por que não? Então, quando eu falo que você busca conhecimento, e hoje a facilidade do conhecimento é gigante. Está na palma da mão de todo mundo. E as pessoas não estão sabendo aproveitar isso. Não, estão usando de forma muito errônea, Totalmente. infelizmente. A gente até estava conversando no off aqui, mas a gente vai chegar nesse assunto aí também. Então fica até a dica para você aí, se você deseja aí uma questão de empregabilidade. Eu sempre tive, vem a questão das crenças, né? Sim. Meu pai falava comigo assim, minha filha, se você for limpar um chão, limpe o melhor chão da sua vida. Sobre isso. Sabe? Então eu sempre busquei entregar o meu melhor. Eu nunca quis ser a melhor. Mas quando você entrega o seu melhor, automaticamente você se desponta. Você vai se tornar referência. Porque a maioria das pessoas não entregam. Fazem o Ariana, mediano. sobre essa questão de crença limitante. Eu recentemente, você vai me ver falar, eu fiz um curso sobre oratória. E o primeiro dia foi ele falar muito em cima de crença limitante. E gente boa demais, Dionísio Flores, é o mentor lá. Muito bacana o cara. Aí ele viu que algumas falas dele, que ele faz perguntas sobre dores, não sei o quê. E quando deu o coffee break, ele chegou perto de mim e falou, Dan, você não levantou a mão para nada? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Aos 5 anos, quando eu percebi minha situação, eu percebi que eu era diferente dos iguais. Então, por aí já mudou muita coisa na minha cabeça. Aos 14, que eu tive que assumir a rédea da minha vida para eu ser feliz, ali naquele momento, toda e qualquer crença que a vida ou minha família tentou me imbuir, eu não aceitei. Que eu não poderia ser alguém porque eu era de família humilde, que eu não poderia ser alguém porque a minha sexualidade ia ser diferente. Porque ali eu me resolvi que eu era diferente dos iguais. E sendo diferente dos iguais, Dionísio, eu não tenho crença limitante. Esse limite, só quem possa me colocar sou eu.
Eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho medo de pegar um evento de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, como eu já fiz. Não tenho medo. Eu falei assim, esses medos e crenças limitantes, eu aboli da minha vida desde os meus 8 anos. Eu não tive medo do que a sociedade podia falar de mim. Eu tenho, sim, uma postura que eu sou muito bem resolvido e sou feliz. Então eu falo que esses não que muitos têm hoje ecoando dentro da cabeça, que a família principalmente, é não viver de vitimismo, não viver de mimimi. Isso aconteceu comigo muito cedo. Então, não porque minha mãe é uma pessoa humilde, que eu não chegaria a ter uma boa vida e principalmente financeira. Por eu ter vindo do interior de Minas, que eu não poderia frequentar lugares maravilhosos. E eu falei, tem uma outra coisa, eu sou um ex-obeso mórbido, então você pode saber que todo tipo de bullying eu passei na minha vida. Você sabe como que eu resolvia? Desculpa aí, tá, crianças? Era na base da porrada. Eu não gostava que me chamava de baleio e ela dava uma porrada, a gente caía no chão, rolava. No máximo que acontecia quando pequeno, minha mãe simplesmente ia lá na minha escola. Por quê? Porque ele me chamou de baleio, me chamou de rola de poço, quebrei ele e acabou, resolvemos. Nunca mais chamou. Nunca mais. Então eu falo que eu não tive esses traumas de tipo assim, depressão, não tenho nada disso, graças a Deus. Eu acho que a partir do momento que eu me enxergo dessa forma, tá? Eu sou centelha divina aqui nesse planeta. Perfeito. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, Perfeito. eu mereço ter tudo de bom que esse planeta está aqui para poder usufruir. Essa então, identidade ninguém toma de você. Ninguém. Então, ninguém eu falo toma. que, igual eu sei que você também faz essa parte de mentoria, então esse lugar de fala, as pessoas têm que entender. Sábado eu estava fazendo um 15 anos e eu achei muito interessante que eu vi 2 mocinhas dançando mais afastado da pista. Aí eu cheguei e falei assim, nossa, vamos dançar na pista. Aí uma delas virou e falou assim, mas ela tem vergonha. Aí eu virei para ela, falei, você tem vergonha? Ela, eu tenho. Aí eu falei, posso te dar um conselho? Quantos anos você tem? Ela, tenho 14, tio. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A sua vergonha é por quê? Ela, o que as pessoas vão falar de mim? Aí eu falei, deixa eu te passar uma coisa então que talvez seu pai e sua mãe não te passou ainda. Você só tem vergonha e receio da pessoa que, se ela pagar todas as suas contas. Adorei. Se ela não te pagar uma conselho. conta, um boleto seu, minha filha, não deixe de ser feliz. Eu falo pra todo mundo, quer saber da minha vida, quer realmente tomar conta de mim de alguma forma? Paga minhas contas, né? Paga amor? pelo menos 50% do meu staff mensal, que aí eu vou deixar você tomar conta da minha Não vida, deve falar ser pequeno, de mim. né? Tá entre Então nós. é sobre isso. Então, aí quando eu vi, ela tava lá na pista de dança, dançando, se Você divertindo. desbloqueou a menina, Dan? Desbloqueei, porque... E ela, quando pode? foi sair, ela falou, tio, obrigado, não vou deixar mais de dançar nas festas. Ninguém paga minhas contas. Eu falei, quem paga é sua mãe e seu pai por enquanto, né? Então a eles você deve obediência. Ó, fica a dica aí, viu? Então é sobre isso. exatamente. Fantástico, Que Dan. bacana. Olha só, essa palavra sua é bem legal, porque nós estamos numa era, nada contra, tá, gente? Nada contra mesmo. Mas existe uma era coach que tá aí, que vem com muitas palavras soltas, com muitas Sim. frases prontas, que gera um mundo de mentiras, né? Vamos colocar Também frases, acho isso. né? Frases que não são reais. Só que aqui, gente, nós estamos falando de uma pessoa que viveu. Não é uma pessoa que está falando frase feita para poder te causar um impacto, não. Aqui é alguém que a gente fala que é skin the game, pele em risco, Sim. ela viveu isso. Então é alguém que tem know-how para falar. Exatamente. Você não precisa. Propriedade, né? Tem propriedade. Sim. Você tinha tudo certo para dar errado, meu amigo. Exato. Né? É Tinha sobre tudo isso. certo para dar errado, mas não aceitou. Porque entendeu a identidade, entendeu que não é o condicionamento que vai definir o seu destino. Isso é fantástico, Dan. Obrigada por compartilhar isso com a gente. E com depois todos também eu vou nós compartilhar aqui. uma coisa, tá, pra vocês que são Miss. A vamos história da chegar nesse nossa ponto? Miss Vamos, claro. Brasil, Ah, que foi por Minas, mas é capixaba. pera aí. Vamos entrar? Rufam os tambores. É rufam que fala, né, gente? Rufam os os tambores tambores. aí agora. Tá. Entramos no ponto.
não é... Claro, a gente quer saber toda essa história de vida Com dele, certeza. todo esse aprendizado. Eu sei que já foi uma aula aqui, mas tem um motivo a mais também que a gente trouxe o Dan aqui. O Dan tem uma história muito interessante do Muito mundo Miss, interessante, do Miss. né? E de justamente quando você quebra a crença limitante. Juntando, ó, todo esse aprendizado que a gente já falou aqui agora voltado pro nosso mundo Miss. Dan, conta pra gente, como assim uma capixaba que foi Miss Brasil por Minas Gerais? Não faz sentido. Concorda? Não faz? Também na Total. época eu achei um Como absurdo. assim? Não... Imagina, Delara, você é capixaba. Sim. Imagina que você tenha que sair do seu estado de origem, Ah, porque infelizmente o teu estado, não o estado, mas quem representava a franquia, não acreditou na beleza dessa Miss Brasil que nós tivemos e que até hoje é um doce de candura, é uma pessoa maravilhosa com energia perfeita. não, peraí. A pessoa não foi aceita Não, aqui no Espírito Santo. não. Para tudo. Amiga, que Para babado é esse? tudo. A história mais ou menos Conte-me é assim. tudo, não me esconda Já nada. conta, já pode Já vou dar o Quero tudo nos nome. mínimos detalhes. Gente. Olha, aqui no estado do Espírito Santo, por eu ter já muito tempo, então por ter a casa de festa, que é o cerimonial Casa de Pedra, no município de Vila Velha, na época eu conhecia e conheço até hoje Ivete Brasil, junto com Thaís, que justamente coordenavam um concurso de Miss Mirim, que começava a ascensão das meninas desde novinha e depois ia lá para até 14, 15 anos, aí tinha concurso eco, alguma coisa, uns assim. Aham. E aqui no estado do Espírito Santo, nós temos uma capixaba linda e maravilhosa que se tornou Miss Brasil, que todos sabem que é a Débora Lira. E Débora Lira morava no estado do Espírito Santo. Se eu não me engano, na época ela trabalhava, acho que na Chocolate Garoto. A família dela é gente boa demais. E ela começou a galgar esses concursos já de nova. E quando chegou na idade que ela poderia adentrar como uma participante do Miss, candidata a Miss Espírito Santo, a pessoa que detinha a franquia aqui na época falou que ela não teria o menor tipo e biotipo para se tornar uma Miss, Gente, que babado! tá? E ela teve participando de um concurso fora do estado, como, se eu não me engano, eu acho que foi Miss Mundo Ecológico, Miss Mundo, é algo nesse sentido. Depois, Débora, se eu estiver errado, você pode, vou te passar o contato seu aqui para as meninas poderem pegar a sua história, que tem que você tem que vir aqui falar. Exatamente, Débora, Débora, meu você já amor, está queremos sendo você aqui. convocada. E eu sei que na época ela ganhou e o olheiro de Belo Horizonte viu e a convidou para que ela fosse, porque para poder concorrer a um concurso de Miss pelo estado, você tem que residir no estado. Aham. E ela teve que residir por 2 anos. E além de residir, ela teve toda a aula de as Toda a etiquetas preparação, que né? o olheiro vai fazendo, Sim. seja para um modelo, que ele vai fazendo com que ela acerte Os ajustes. os né? ajustes. E aí ela foi fazer isso, foi morar lá, se eu não me engano foi Uberlândia que ela foi morar. E por grata satisfação, concurso de Miss Belo Horizonte, Débora Lira ganhou. Miss Minas Gerais, no caso, Miss né? Minas Gerais, que aí é o Uau. concurso do estado. Ela ganha um concurso referente ao município, do município que disputa o do Ah, estado. ganhou de Miss Belo Horizonte. Ganhou Miss Belo Horizonte, ganhou depois Miss Minas Gerais. E foi pro Tá. Miss Brasil. E aí, com isso, o que acontece? Débora Lira, capixaba, foi representar Minas Gerais no concurso de Miss Brasil. E aí, qual foi a grande satisfação e dor para o capixaba que não sabia disso? Débora Lira ganhou o concurso, se eu não me engano, acho que foi 2010. Depois vocês olhem aí no Google, por favor. Pesquisa pra gente aí, gente, por favor, só pra gente ter Pesquisa aí, que eu tenho certeza certeza, eu acho que foi Pesquisa e 2010. já coloca aqui, se foi 2010 2010 Já que ela vou- ganhou o concurso Nosso- de Miss Brasil. Nosso Tá. Beck tá pesquisando aqui pra confirmar o ano certinho. Débora Lira Gente, ganhou. Aí com chocada, né? isso, Gente, eu não sabia. ganhou Miss Brasil, Débora Lira, 2010. Tenho quase certeza que minha memória não falha. E logo após Olha lá, ela... ó, confirmando, 2010. Confirmou. 2010. Gente, eu sabia que ela havia Débora ganhado. Lira, queremos você aqui.
Exatamente. E aí, a Ivete quis fazer um jantar. Ó, depois a gente vai colocar a foto da Débora Lira aí, tá? Pode ficar que Linda, eu não colocar pra esqueço. Ela é vocês. magnífica. Recebi ela no cerimonial Casa de Pedra, que a Ivete Brasil me convidou para fazer o jantar para a Débora. O maior prazer do mundo, abrir minha casa para 200 convidados. E a Débora estava num vestido, acho que azul turquesa, de Arthur Kalimann. Nossa. Coisa mais linda. E só não participou desse jantar a pessoa que detinha a franquia Mas que justo, né, gente? do Miss Brasil aqui. E essa foi a história, e vi a carreira dela assim, deslanchar, ela como pessoa. Hoje mora lá em Goiás, se eu não me engano. Se tornou mãe agora recente. Eu sempre estou conversando com ela assim. Eu tenho um carinho muito grande, uma admiração, porque ela é uma que não deixou uma crença limitante para ela. Que legal. Que coisa linda. Nossa, tá? que história, hein? Sim, eu até sabia que ela havia disputado e ganhado por Minas Gerais, não por aqui, mas não sabia da história, A de história fato. as pessoas não sabem. Uau. Viu o nosso podcast trazendo Gente. os bastidores de forma Bastidores única. reais, Real, né, né? meu amor? E Real. ela foi uma investidora, ela teve salão de beleza aqui também. A família dela mora aqui hoje, até hoje, entendeu? Ah. A família dela é uma graça, já fiz outros eventos para a família dela. E acabou que a gente criou uma afinidade. Hoje ela é uma pessoa assim, é casada com um cantor lá. Eu acho que é cantor, Débora, porque eu vejo muito você, principalmente agora nessa fase que ela está com uma criança nova. Eu acho que já está para fazer um aninho. A vida dela tá linda. Eu admiro assim. Eu falo que eu não sou fã de ninguém. Eu admiro o trabalho de cada um. Por exemplo, de eu pegar e enfrentar uma fila porque eu quero tirar uma foto? Não, eu quero uma energia muito boa para aquela pessoa, mas não vou perder meu tempo, não, porque todo mundo. Mas eu adoro quando eu tô e posso realmente. Mas Claro. eu admiro a Débora, a história dela é muito bacana. Uma história fantástica. Porque é justamente quando você quebra essas crenças de Sim. que alguém na vida falou não, ela não aceitou o não. Ela viu que ela era capaz. Esse podcast tá uma E lição de vida, Uma né? fonte de inspiração, né? Uma lição de vida. E sobre isso. E aí falar sobre o que é festa, o que é eventos, que as pessoas também, justamente, um evento para Miss é o que nós falamos que é o corporativo, Sim. entendeu? Então, justamente, também executo todo esse trabalho. E quando eu fiz o jantar para ela, justamente, foi um corporativo recebendo a Miss Brasil 2010 no município de Vila Velha. Ah, então aí foi considerado um evento nesse É caso. um evento Porque foi corporativo. junto- Foi um evento corporativo em homenagem à Miss. Entendi. Igual recentemente eu fiz os 30 anos de carreira de Wesley Sattler. É um corporativo. Por mais que seja evento de uma pessoa de carreira. O social, a gente mescla um pouquinho. Por exemplo, o evento de Wesley Sattler é uma pessoa, mas ele fez 30 anos de jornalismo e ele fez uma festa muito bonita para a sociedade. Então, ele tinha um toque do social, que era realmente comemorar os 30 anos de carreira, mas ele é considerado um corporativo, porque a gente reúne uma gama nesse sentido. O social é muito quando a gente vai tratar sobre protocolos como casamento, 15 anos, aniversários de bodas, aí é o que a gente chama de entendi. eventos sociais. Entendeu? Dan, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Por favor. Sobre os eventos e as festas, quais são os maiores desafios que você enfrenta? É mais complicado você lidar ali com os processos e gestão de processos ou lidar com as pessoas? Com pergunta. sonhos versus realidade? Porque às vezes tem muita expectativa, né? Sim. Especialmente, gente, vamos lá, casamento. Né? Quando eu fui casar, foi muito rápido o nosso casamento. Em 1 ano e 1 mês, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. Então, nós tivemos 6 meses para fazer o nosso casamento. E não foi nada, assim, muito glamuroso, mas Sim. uma coisa pequena, deu muito trabalho. Gente, mas parecia que era o dia mais importante da minha vida. Mas A noiva, meu Deus, e eu, gente, aqui, né, vou abrir para vocês aqui um pouco da minha intimidade. Não vou revelar minha idade, que não interessa pra vocês a minha idade, tá, gente? Não precisa saber. Eu sei, Mas- posso contar? Eu casei, vocês vão saber agora. Eu casei com 33 anos. Virgem. Eu escolhi esperar. Então, eu sou evangélica, eu sou da igreja, então tinha todo esse... Cara, é o momento que você vai decidir com quem você todo vai... um sonho a Cara, ser compartilhar a realizado. sua vida, os seus sonhos e tal. Então, escolher o vestido de noiva, entrar na igreja, sabe? Nós não tivemos uma festa, mas nós fizemos ali um momento com familiares,
com os padrinhos e com aqueles amigos bem chegados, acho que foi 70 pessoas ali que nós fizemos a recepção. Cara, foi um dos dias mais solenes da minha vida. E existe muita expectativa Ariana, para isso. Eu vou falar uma coisa que para algumas pessoas eu falo assim. A pessoa, quando vai fazer festa, ela tem que entender que tem que ter financeiro. Aí calma que é meio controverso isso quando eu falo. Mas existe também o que é o sonho de uma realidade. Uhum. Eu já tive clientes que gastou 1 milhão, meio milhão, mas eu já tive clientes que já gastou 30, 25. Eu falo que eu faço sonhos e realizo sonhos em formas de festa. Não impede nada uma pessoa. Eu lembro muito de uma cliente minha que era a caixa de supermercado onde eu fazia compra e ela falava assim, seu Dan, eu sou doido para fazer meu casamento na sua casa. Eu falei assim, e o que está te impedindo? Ela, eu não tenho dinheiro para isso. Crença limitante. Aí eu falei assim, se programe. Começa a fazer uma poupança. E em vez de você fazer uma coisa tão grande, faça algo menor. Mas tudo dentro de uma realidade. Não adianta você falar que você tem um evento que quer 50 convidados, que você tem só 20 mil, mas que você quer uma decoração que do teto ao chão é tudo de flor. Impossível. Então, sonho e realidade. Perfeito. Eu sou muito transparente há 35 anos com as minhas clientes, que eu falo que nunca vou ser esse tipo de empresário, que prometer e não cumprir com o cliente. O cliente ele tem uma coisa que é super importante que eu trago comigo. Quando você me faz a busca e me solicita um orçamento, ali eu estou te colocando o meu trabalho à sua disposição e ali eu estou te colocando o meu valor. Dentro deste valor, eu falo que o bom português sempre trabalhou comigo. O meu orçamento ele é pautado no bom português. Ponto e vírgula que eu prometo dentro dele vai ser cumprido. Aí agora vamos. Dan, eu gostaria de. Então vamos ver quanto custa o de. Dan, eu gostaria. Vamos analisar. Isso já fugindo ao inicial do que eu ofereço como assinatura. Mas eu falo que todo e qualquer cliente consegue condicionar realidade e sonho dentro de um trabalho. Sim, você vai ter clientes que vai gastar numa decoração 180, 200 mil, 300 mil, qual o patamar que ela quer atingir. E eu falo muito com as clientes que me buscam. Antigamente, quem sentava para negociar comigo eram os pais. Depois de uns 15, 20 anos para cá, quem senta para negociar comigo são os próprios noivos. Uhum. Por isso que os eventos foi se tornando intimista. E aí o que acontece hoje é que a cliente sentar conosco, que é a noiva e o noivo, ele já tem uma linha de pensamento definido. Tem até hoje ainda aquelas assim que viajam na maionese, que se preocupam com decoração, com decoração, com decoração. Eu ano passado, eu tive uma cliente que eu atendi ela externamente, aí a minha empresa de decoração cuidou da decoração dela. Ela alugou um local que custava 20 mil reais a locação só do espaço, para 200 pessoas. E na decoração, no projeto que ela veio até mim, ela solicitou um projeto que era 42 mil. Acabou que eu fui ficando íntimo dela, tá? E ela estava gastando nem, eu acho que 18 mil com buffet. Ela pegou o buffet, aí agora eu vou te falar, com menor preço. Meu Deus. Com isso, ao longo do caminho, eu questionei ela, falei assim, amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho que ser sincero, eu trabalho com eventos há muitos anos. Você está fazendo uma inversão de valores. Você pagou 20 mil por um local, pediu um voucher comigo que deu 42 com tudo que você pediu, e agora no buffet, que é a verdadeira, desculpa, tá, todos os decoradores também, mas eu acho que é um conjunto de obras, Sim. Não é só um que fala mais do que o outro. No buffet, que é a experiência para os seus convidados, você está pegando um de 18 mil. Enroladinho de salsicha não, né, amiga? Aí, calma, não mediante a isso. O vestido dela é de uma marca muito maravilhosa aqui do interior, tá? Do estado do Espírito Santo. Já sei quem é. Já sabe quem é. Que os vestidos lá são vouchers, assim, a partir de 12, 15. Sim.
o vestido também era de lá. E a banda também era uma banda muito boa, que já era na faixa de 15. Aí eu falei assim, você está investindo tanto nesses outros segmentos e você está deixando o mais importante, que é a experiência que seus convidados vão falar. Verdade. A comida boa, bem servida. Não que aquele que custou lá R$90 por cabeça, que a pessoa fez esse valor, não ia ser bom. Sim. Mas não ia ser condigente patamar, com o né? patamar do que ela estava dando de visual. Sim. Aí eu falei, porque aí até parece assim, brincadeira que eu estaria sendo um advogado do diabo, né, contra mim. Mas eu falei assim, eu abro mão para você fazer uma coisa equilibrada. Sério? Aí ela falou, Dan, não é você abrir mão, sou eu que quero a minha festa sim. Aí eu falei, poxa amiga, mas elimina um pouquinho aqui na decoração, faz uma ilha gastronômica de frutos do mar então, e deixa o buffet do jeito que tá. Ela, não, Dan, eu vou agora colocar espumante. Aí eu falei, amiga, você está colocando tanta coisa boa. Graças a meu bom pai. Assim, porque a experiência não era só eu assinar uma decoração linda. É verdade. Eu queria saber que ela ia ter depois aquele respaldo dos convidados. Falar assim, que decoração bacana, o buffet estava top e tal. Um conjunto, É um né? conjunto de Não tem pra obras. onde correr, é verdade. É isso que eu tento orientar minhas clientes. Olha, é um conjunto de obras que você tem que ter equilíbrio. Se você gasta tanto num voucher de um lugar, você tem que equilibrar o seu buffet na boa comida, a sua decoração na boa decoração. E eu falo muito com o cliente assim, olha, você quer uma festa para que seus convidados realmente te parabenize, curta, coma bem, comida boa, bem servida, ou você quer só like na foto bonita de Instagram? Ah, tem isso, né? É sobre isso. Ô, Dan, pegando o gancho que você falou aí, ó, deixa eu contar pra você o que aconteceu no meu casamento. Ah. Quando eu fui contratar a pessoa que foi pra ornamentar, né, lá a igreja, então era na igreja e tinha o espaço que a gente ia fazer lá a recepção. Aí eu falei, ó, como a gente não tem condições, eu quero só uma parede bonita pra poder fazer o like na foto. A Pronto. cenografia são realmente seu ambiente de foto. Pra fotos, exatamente. Então, pra ter Seria o o que a gente chama de álbum. sala de bolo. Sim. É isso. Então, o bolo, né, fake, pra poder Sim. fazer bonito, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, né? Ó, como a gente tá com recursos menores, Reduzido. o que a gente faz? A minha cerimonialista, ela falou que ela pega as flores da igreja e leva pra lá. Aí eu lembro que o rapaz que a gente contratou na época, eu falei assim, Ariana, não, eu prefiro dar essas flores pra você. Eu prefiro, não precisa pagar, que eu sei que você não tem condições. Eu vou dar, porque é o meu nome que vai estar lá. Então, eu não vou estar lá para poder pegar as flores e levar. Por mais que a sua cerimonialista seja gentil e seja com boa vontade, ela não é... Algo pode dar errado. Exato. Ela não Especialista arruma. ali, Ela não é né? especialista Sim. nisso. E Então, você ter frustração de não ter flor na hora das suas fotos. não ter a flor, e eu vejo a preocupação dele em relação àquilo que você falou. O nome dele. Poxa, quem que arrumou o casamento da Ariana? Foi Exato. fulano de tal. Aí vendo as fotos, nossa, fulano de tal. Então, essa preocupação dessa experiência é muito legal. Você já fez alguma coisa nesse sentido, assim, para algum cliente seu? Já. Já teve uma Ariana na sua vida? Não. Por exemplo, casamento no local. Tipo, num sítio que você tem a celebração. E aí a noiva vai lá, enfeita o cortejo e tal. E chegar assim e falar assim, ô Dan, mas eu podia fazer o seguinte, quando eu terminar meu casamento, até eu tirar de lá, não sei o que, eu falei, olha, eu abro mão de tal coisa, vou fazer o cenário que você quer, mas aquele cenário lá você não vai desmanchar, sabe por quê? Depois que você vier para dentro da festa, vai ter um momento que você vai querer voltar lá sem ninguém. Já pensou, o altar tá desmontado? E já aconteceu de uma noiva que ela falou assim, Dan, eu vou casar em tal igreja, mas aí eu queria colocar 2 arranjos assim na entrada. Aí eu vou tirar. Aí eu falei assim, então deixa eu te ensinar uma coisinha. Quando a gente faz arranjo para a igreja, se ele é natural, 100% natural, porque hoje também tem as flores artificiais que são as fixas, que cada vez mais a gente está usando realmente para diminuir, porque Opa, né? você fazer um teto de um salão de festa todo de flor, nem toda noiva está apta a querer gastar Sim. com essa parte, mas Sim. quer alguma coisa nesse sentido, que são os aéreos que a gente chama. Aí eu falei, olha, se ele está sendo natural, a igreja vai ficar com ele, porque normalmente a igreja pede que fica, tá? São outras coisinhas de várias normas que acontecem dentro do mercado que as pessoas não entendem. Mas já tive sim histórias nesse sentido, já tive tanta história, minha amiga. Já tive noiva de me contratar 4 segurança e com cada um com a foto do pai, porque ele não podia chegar perto da igreja.
que ele não ia participar do evento. O pai da noiva? Sim, Gente, já tive conta noiva que eu fiz isso. 3 casamentos dela, Nossa! um com cada um diferente. Ai, que fantástico! Quantas histórias. 3 casamentos da mesma noiva, amiga. Da mesma noiva. Gente, tô chocada. E já tive história de um casal, assim, na época, inclusive, quem teve que assinar foram os pais. Os 2 jovens, eles tinham nem 16 anos Menores de de idade. idade. É que o pai do rapazinho ia embora do Brasil e os 2 eram namoradinhos desde a infância. Aí eles tiveram que ser emancipados para os 2 evangélicos, eles, eu lembro disso. E eu sei que os 2 estão bem até hoje. Ah, que legal. E estão com a bom. família lá de, eu acho que 3 ou 4 filhos, são formados. E eu tenho uma grata satisfação. 35 anos de mercado, Caramba. eu tenho. São Você poderia muitos fazer uns anos, 10 tá? podcasts Eu só tenho, pra eu contar tenho, essa eu tenho a história. cliente que eu fiz os 15 anos e agora 25 anos depois eu fiz os 40 anos dela, Tchelle. Beijo, minha linda. Que inclusive é uma Bacana. Você cria uma amigona. fidelidade tão grande com o cliente, Eu né? tenho, meu Por isso que é bom cliente. proporcionar essa experiência única. E realmente não é sobre... Eu tenho família que eu fiz casamento, que eu fiz 15 anos, que eu fiz aniversário de filho, depois fiz 15 anos, depois fiz casamento, bodas de prata, bodas de ouro. Ô, Dan, mas você tem uma mentoria hoje também, né? Hoje... Conta pra gente, como é que funciona essa mentoria sua? Porque você já deu uma aula aqui no início. Tem É, alguma coisa por falando. trás. A mentoria, quando eu coloquei ela no mercado, foi porque eu sempre gostei de ensinar aquilo que eu aprendi na vida. Passar o conhecimento, mas também sem hipocrisia, ser algo que eu possa ter ganho financeiro e, ao mesmo tempo, impactar na vida de alguém, eu vou fazer. E aí, durante 2021, que a gente estava na pandemia, 2022, em 2023 eu terminei de fazer mais alguns cursos que eu estava pelo Brasil afora fazendo, mas para mim poder realmente saber como passar o método que eu criei ao longo da minha vida para minha empresa funcionar bem. Porque você ter uma empresa, todo tipo de plano de governo e governo eu já passei. E depois, então, cara, sobreviver a uma pandemia, É, verdade. Ainda mais o seu setor, que foi meu setor. tão maltratado. E aí eu peguei e trouxe realmente que é a forma com que eu faço cálculo de comida, a minha projeção de produção na semana da festa, cálculo de equipe de staff, realmente planilha de custo. Eu peguei tudo isso que eu já executo na minha empresa de buffet e trouxe esse ano de 2024 para uma mentoria. E eu validei esse curso, primeiro ele sendo feito presencial, tá? Que foi no meu espaço, em maio eu fiz ele presencial e depois agora eu coloquei ele online, que aí o voucher se torna menor. Sim. E online ali tem toda a minha trajetória. Eu falo que é o seguinte, não é a lá ChatGPT nem tio Google. Realmente é a vivência de uma pessoa que 24 horas por dia, 30 dias por mês, Respira isso. 365 dias por ano, multiplicado por 35, vivencia isso. A minha mãe hoje que mora comigo, ela fala assim, nossa, meu filho, hoje eu percebo, porque até então acho que tipo assim, ele é empresário de festas e eventos, produtor de festas, a vida dele é uma festa. Aí hoje minha mãe chega e fala assim, nossa, meu filho, hoje eu vejo como você trabalha. Porque normalmente de segunda até sexta é onde eu tenho meus atendimentos, estou atendendo clientes, estou dando horário comercial. Mas, por exemplo, igual eu estava aqui, que a gente marcou o horário, eu cheguei um pouquinho mais cedo, fiquei lá no estacionamento, já fiquei resolvendo o evento que eu tenho agora na quarta, um outro que está me aparecendo possivelmente para quinta, mas no sábado eu já tenho 2 eventos, então estou soltando eles. Uau. E graças a Deus, eles já estão tudo organizadinho, tudo bonitinho. Ah, mas agora você já faz com os pés nas costas, como a gente fala, né? Eu falo que a gente vai se precavendo, os erros que Fantástico. todos nós temos, dores que todos nós temos, eu tive no passado. E cada evento meu, eu nunca deixo, seja ele tanto corporativo ou social, eu nunca deixo de fazer um relatório. Então, coisa que eu vejo que pode melhorar para o próximo, se de repente eu marquei da maquete chegar às 17 e me chegou às 18, ali eu já coloco uma observação para passar para o meu fornecedor que agora eu já não quero mais às 17, agora eu quero então às 16. Se você me atrasou uma vez, não quero mais atrasar. Sim. Se eu tenho a minha fornecedora de forminha, que eu pedi ela, e no dia ela me entregou quase em cima da hora da festa, agora eu já passo a pedir um dia antes. Então eu vou fazendo esses relatórios meus. Entendi. Então, por exemplo, cada cliente meu, ele não é um número. Eu brinco que ele é o sonho em forma de festa. Perfeito. Então ele tem a pasta dele com tudo que aconteceu, como que foi, quanto eu principalmente gastei, quanto eu tive de lucro líquido. Então tudo isso eu dou no meu método.
que é o método 1000. Porque quando eu comecei a fazer evento, alguns noivos e noivas chegavam assim, caraca, Dan, você é 1000, cara. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Bacana! Quando foi para montar o meu método, eu falei assim, 1000. Eu vou fazer o método 1000. Já que eu sou 1000, eu sou memorável, inesquecível e eu sou lucrativo. Adorei! Então a sigla 1000, para mim, é isso. Memorável. Gente. Para quem quer empreender, eu falo, você quer ser 1000, memorável, inesquecível e lucrativo? Legal. E para minha cliente, eu falo, você vai se tornar uma cliente, para mim, 1000, memorável, inesquecível e luxuosa. Ah, que chique. Você viu que tem os dois, Gente, né? os dois contextos. É os dois mas contextos, porque sempre gerando experiência, né? eu falo para minha cliente, olha, ai Dan, você vai fazer meu evento? Eu falei, vou fazer o evento, vai ser 1000, memorável, inesquecível e luxuoso. Luxuoso. Que é o que todas Fantástico, querem. fantástico. E realmente, debutante. né, e aí entra a questão da gestão, né? Tudo que você falou, realmente a palavra que completa tudo é gestão. É gestão. Se você realmente tiver a gestão, você tiver o conhecimento, porque não basta ter somente o conhecimento. É isso. Você precisa ter a gestão para você conseguir gerir isso tudo e entregar o melhor para o seu cliente, Que né? muitas vezes as pessoas ficam me cobrando isso. Dan, você cuida de tudo? Cuido. Como? Mas as pessoas têm que saber que você ser um líder, tá? Que quando a gente cuida de um evento, você está exercendo a liderança. Para eu poder exercer essa liderança, eu procuro conhecer um pouquinho de cada segmento que está dentro de um evento. E ali você ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Porque quando eu faço uma produção de um evento, igual agora estou citando o de Wesley, que eu era só o produtor. Não é só o produtor. Eu brinco que eu era o produtor, era a colinha que colava todos os profissionais. Então, o horário de chegada dele, o que eu podia resolver para ele. Eu estive dentro do evento um dia antes, foram 3 dias de montagem. Um dia eu estava lá desde o início, que foi a pré-montagem. No dia do evento, eu cheguei lá às 7h30 da manhã e saí exatamente quase 4 horas da manhã. E no dia final eu estive lá 8 horas da manhã e fiquei lá até 12h40 desmontando o evento e resolvendo todo e qualquer empecilho para não levar problema para o meu cliente, que no caso foi o Wesley Sattler. Então, eu estive produtor naquele evento. E ali eu tenho lugar de fala, porque eu pude aconselhar a dona do buffet, que alguma coisa que poderia vir, a menina do doce. Então, eu sou a cola. Sim. Mas eu busco conhecimento de fala. Então é sobre isso, e é uma das coisas que eu mais brigo muito com amigos meus, de trabalho, de segmento, que ele tem que ter e buscar lugar de fala, mas ele tem que ter compromisso com o trabalho com o cliente. Eu falo, eu cobro muito para o mercado ser respeitado. Não nos tratarmos, que eu falo, da mesma forma que você dá lugar de fala para um cardiologista que fala, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Quando eu chego para falar com uma noiva, que eu falo, ela noiva assim, Dan, mas eu não quero colocar uma garrafa de espumante para cada 4 pessoas. Eu quero colocar uma garrafa de espumante para cada 8. Eu falei, então para que você está me contratando? Boa. Não sou eu que tenho lugar de fala? É isso. Então respeite o meu lugar de isso aí. fala. Se eu acho, e não, desculpa, nem eu acho, tá? Porque de achar, um burro morreu no meio do caminho. Eu tenho total e plena convicção do que eu vou te falar para como trabalho. Dan, eu quero colocar um bem casado na saída por convidado. Não, você não faça isso. Ou você coloca 2 e no males 1,5. Mas alguém vai comer 1,5? Não, entenda que alguém vai carregar 2 e alguém vai carregar 1. Então, Gente, são esses detalhes que Percepção, fazem né? a diferença, né? que faz a diferença. E Faz a muitas vezes o diferença. cliente nos contrata, quando a gente dá o local de fala, É. aí ele fala assim, mas eu quero... Se o dentista falar que você tem que passar fio dental 3 vezes por dia, você pode até não passar, mas aí você não está ouvindo ele? É isso. Por que nós, do segmento de festas e eventos, você acha que não? É o lugar de fala. E como eu acho, igual você citou o seu casamento. Eu fiz isso. Se conseguiu, bacana. Eu também, se eu tenho uma cliente assim, eu também sou muito coração, tá? Todo evento que eu prometo entregar, eu entrego C, D, B, muito mais, porque ali é a oportunidade que eu tô tendo Sim. de... E é uma vitrine sua também, minha né? vitrine, e não é porque só, não. Eu gosto de me tornar amigo dos meus clientes. Que legal. E Você graças cria a vínculo, Deus, né? eu gosto de criar vínculo. Eu não gosto nunca que a cliente seja um número para mim. Eu falo que são muitas que passam. Eu posso até de imediato não lembrar, mas meia hora de conversa eu vou lembrar de toda a experiência que eu passei com ela.
Mas é certo que ela vai lembrar de você. Isso, Com eu certeza. falo que é você isso. trouxe, né? E eu acho super bacana. E exemplo, gente, vocês querem fazer um evento, pode ser intimista. Eu vou dar uma ideia que é o seguinte, muita gente não faz mais. Era muito elegante na década de 1994, 95. Noivas que queriam, ao invés de fazer uma festa, não que não tinham condições financeiras, queriam investir na viagem. Sim. Mas algumas igrejas católicas têm salão de recepção. Então, o que nós aconselhávamos? Você casa, a gente faz um bom bolo com espumante e doces. Então, a gente criava um cenário, ali um bolo que na época era tudo de verdade, Não era esses pratinhos, bandejas de doce, ela, a noiva, tirava as fotos, depois servia-se o bolo com champanhe, docinho. Gente, isso é elegante demais até hoje. E detalhe, Muito você pode fazer bacana. intimista. Olha que legal, né? A gente Muito acha que a bacana. coisa é elegante quando é Sim. grande, que tem que ter toda a estrutura. É legal você trazer pode. esse conceito, né? Essa ideia. O ano passado, recentemente, eu fiz foi muito bacana. Ela casou na igreja. A igreja tinha uma área gramada muito bonita, assim, com área verde. E ela não ia ter festa. Aí ela me convidou, Dan, eu queria só fazer a cenografia de bolo. Eu quero colocar uns docinhos e quero colocar umas caixinhas que eu quero dar bem casado para todos. 200 pessoas. Ela, Dan, é só isso, eu quero bater foto. Não vou ter água, não vou ter refrigerante, não vou ter nada. Você acha que tem problema? Eu falei assim, se alguém falar que tem problema, seu convidado que vai falar isso, ela, Eu falei, então não convida ele. Perfeito. Deixa ele em casa, sentado, assistindo uma TV, tá ótimo. Aí eu falei, é mais ou menos aquilo que eu falei pra menina de que tava lá para dançar. Pra dançar. Alguém paga a sua conta? Realmente. Amiga, se você quer realizar, então é esse cenário, do lado lá na parte da igreja, botar uma maquete, tirar foto com seus padrinhos e tal, e você vai poder proporcionar um bem casado, só vai na igreja quem realmente tem carinho por você. É isso aí. Com certeza. Verdade, concordo Acabou. plenamente. É sobre isso. Bacana. Você deu uma aula hoje pra gente. Literalmente Passa tão uma rápido aula, aqui, sim, né? Que a gente tá muito. aqui. Passa. Já tá na hora de acabar. Acabar. Mas assim, eu quero agradecer por esse compartilhamento. Você falou uma coisa que foi muito bacana, porque essa é a questão do lugar da voz, né? Às vezes eu trabalho com mentoria também, e às vezes as pessoas me procuram por causa da oratória. Ariana, eu quero me comunicar melhor, eu quero fazer oratória melhor. E aí eu sempre chamo para uma videochamada para explicar o que é. Primeiro eu quero entender qual a necessidade da pessoa, para explicar como a mentoria funciona. E aí quando eu explico como a mentoria funciona, ela, nossa, eu não sabia que era tudo isso. Porque acha que é só falar sobre técnicas de oratória. Verdade. Gente, não é. Para você conseguir ter uma boa dicção, poder falar bem em público, tem toda uma questão por trás. E aí é esse valor que você falou, né? Então, aprendam aí, pessoal, com o Dan, que essa aula que ele nos deu hoje é sobre valor. Se você só fala sobre preço, você vai atrair pessoas que Buscando só vão preço. pechinchar. Exatamente. E Eu nunca falo vão valorizar. infelizmente, tá? Quando você fala só de preço, você acaba atraindo pessoas rasas. Exatamente, que não entendem a profundidade da sua Profundidade, entrega. exato, de Da que sua uma entrega. Exatamente. Então, muito obrigada por compartilhar Eu que agradeço isso. muito vocês, me coloco à disposição por que precisarem. De uma outra vez, quiser conversar sobre qualquer Com parte do certeza. segmento de festas e eventos, eu estou à Gente, disposição de vocês. Não, com certeza. Começamos muito bem nosso Muito, podcast, muito né? bem, Nós tá? estamos aqui, os nossos Uma capítulos sessão de iniciais. aprendizado aqui, que eu tô aqui quietinha, só absorvendo, É que eu falo demais, eu tenho ótima escutação, tá? Não, tranquilo. Eu sei, principalmente para lidar com cliente, eu tenho que ter boa escutação para depois falar o que ela precisa. Mas eu vi que você estava... Muito, aprendendo muito, porque eu estou me formando também em biomedicina, então eu vou entrar agora já estou entrando na área de harmonização. Então, realmente, eu vou ter o meu negócio. Então, não é pensar somente sobre harmonizar. Exato, Eu preciso pensar como um todo. É isso. é verdade. Meu marido sempre fala isso comigo, amor, você precisa pensar como um todo. E a gente sempre fala que santo de casa não faz milagre, né? Então a gente precisa ouvir realmente de fora. E é impressionante, isso é natural do ser humano, não tem como. Mas, graças a Deus, amor, te amo, você é meu conselheiro, eu ouço seus conselhos. Mas, Dan, muito, muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigada pelos teus ensinamentos, pela experiência que você passou aqui com a gente. Compartilhar. Isso, a gente fica muito honrado. Obrigada Isso mesmo. é um tipo de generosidade, né? De Com você estar certeza. aqui doando o seu tempo
Já tá aqui, gente, há um tempo esperando, porque tivemos um atraso aqui no off. Mas ele doou todo o tempo dele, tá compartilhando. Então aproveitem todo esse aprendizado. Já fala aí suas redes sociais, a gente vai colocar lá, sigam. Me sigam porque se eu for citar, são 5, mas eu cito só uma. Pronto. Me sigam, por favor, lá no @danbianchim método 1000. E Bianchim eu quero é com C. Bianchim da forma que erro de cartório. Bianchim, CH. com Q, não. QUIM. Literalmente. A gente vai colocar aqui embaixo para vocês poderem seguir. E eu queria dizer uma coisa. Pega isso para vocês. Aprendam que conhecimento é muito bom você adquirir. Mas se você não dividir, as coisas na sua vida não multiplicam. Não foi. Uau! Então, ou seja, Lindo. na vida tem coisas que a gente tem que dividir para se multiplicar. Eu falo muito isso, que quando eu compartilho meu conhecimento, quando eu dou dica para algum amigo meu, eu estou tentando ser generoso com ele, com o que eu tenho, que é o meu conhecimento, e parece que não, mas a minha vida é muito abundante, é muito próspera, Sempre será. porque você vai dividindo esse bom com as outras pessoas. É um princípio bíblico isso aí. Com certeza. Princípio, Real. todo princípio Com não certeza. tem como lutar, não. É bênção sem medida. Seja cheio Entrega até tudo na mão de transbordar, Deus, né? Exatamente. E outra coisa também, tá, gente? Crença limitante para você que é filho de Deus não existe. Olha a Bíblia, lê a Bíblia, que você vai entender. Se você se considera filho de Deus, então é aquilo que eu falei. Não existe crença limitante. Se apegue a Deus, entregue tudo na mão dele, consagra teus planos e projetos a Deus e tudo será feito da melhor forma. Provérbios tá lá, Provérbios, 29, se eu não me engano. exatamente. Eu sou muito com Deus. E o Senhor Amém. nos fez para colhermos o melhor desta terra. Também penso. Então é o melhor que nós queremos ter e que o Senhor nos Com abençoe. certeza. E que o Senhor continue te abençoando abundantemente, Dan. Amém. Tomo Foi um posse. prazer. Então, gente, comentem muito, compartilhem muito, porque esse podcast Muito foi obrigado. mais que especial. Muito obrigado, gente. Gratidão. E aí, encerramos agora o nosso episódio. Como a Delara falou aqui, compartilha, comenta, segue lá as redes do Dan Bianchi aqui. Bianchim. Bianchim. E esperem os próximos episódios. Se vocês já estão gostando desses aqui, imagino que vem por aí, né, Lara? Não vou dar spoiler. Não, sem spoilers. Mas se você quer conhecer mais, como nós falamos aqui, não é somente no Mundo Miss, mas tudo que está envolvido nesse mundo é aqui no Pod Miss. Até o próximo episódio, Até pessoal. a próxima. Tchau, tchau.